Olá pessoal, você deve estar perguntando por que que eu uso fone na gravação, nas gravações. O fone, na verdade, ele serve como meu microfone de lapela. Já quando eu tenho microfone, eu uso o fone de ouvido e esse negocinho aqui serve como microfone, então é o meu improviso. Uso também a câmera do computador, a webcam mesmo, não comprei câmera específica para isso. A iluminação aqui eu faço com a lanterna do celular, ó, tô colocando a mão da lanterna como fica escuro, tá vendo? Então só a luz aqui, a lâmpada do teto não daria conta, e aí eu uso esses instrumentos para tentar produzir as aulas, né? E a gente vai se adaptando e criando ferramentas para esse novo tempo. Vamos lá, eu fiz esse vídeo para complementar as informações que eu enviei na outra semana. Eu enviei um PDF sobre a interiorização da colônia, droga do sertão e tal. Então, para complementar aquele texto, eu fiz esse vídeo, tá bom? Vamos lá? Espero que dê para entender. Tá aí, interiorização da colônia. Vamos falar das drogas do sertão. Como que as drogas do sertão contribuíram para a interiorização da colônia? Os portugueses iam cada vez mais distante para buscar produtos como esse que você está vendo nas imagens aí. Castanha, caju, guaraná, o próprio urucum, cacau. Então, são especiarias. Quando você fala do Oriente, você tem especiarias do Oriente, que os portugueses, nas grandes navegações, lucraram muito, a gente já conversou isso em sala de aula, e o Brasil também tem as suas especiarias, talvez não tão caras quanto os produtos trazidos, levados do Oriente para a Europa, mas também tem o seu valor. Então, esses produtos, eles dão lucro aos portugueses e ainda contribuem para a ocupação do território. Lembrando que franceses estavam de olho no nordeste do Brasil e no norte, chegaram a invadir. Holandeses também estavam de olho naquela região. E os portugueses estavam perdendo espaço, né? Porque com a expansão dos holandeses para o oceano, regiões que os portugueses dominavam lá no Oriente passaram a ser dominadas por holandeses, por ingleses. Então os portugueses têm que se reinventar. E nisso de buscar essas drogas do sertão brasileiro, os portugueses acabam contribuindo para a expansão do nosso território. A cana era uma atividade muito restrita ao litoral. A população também era muito pequena, ficava muito próxima ao mar, muito próxima ao litoral. Os índios estavam muito maior número que os portugueses, então os portugueses tinham receio de se interiorizar. Então essas atividades, o ouro do sertão e as outras que eu vou falar nesse vídeo, elas contribuem para resolver esse problema da colonização. Para os índios isso não era um problema. Quanto mais perto do litoral os portugueses estivessem, até melhor. Agora, para Portugal isso era um problema, porque a restrita ocupação do território, ela dava margem para invasões e dava margem e deixava o território muito exposto em relação aos inimigos estrangeiros, a Holanda e outras nações. E a produção para o mercado interno também auxiliou nessa expansão do território. E aqui que eu posso falar de produção no mercado interno? São coisas que são produzidas aqui que visam o consumo interno, a alimentação da população, porque as pessoas não vão comer cana-de-açúcar. As pessoas precisam de outras coisas. E aí você tem milho, arroz, feijão, criação de porcos e galinhas, abóbora, jiló, enfim, outros produtos para alimentar a população. E aí, até trouxe imagens aqui da produção de pecuária. E aí você vê a presença negra, mais uma vez, como era comum na colônia. Também trouxe uma imagem de uma mandioca produzida por um pintor que foi trazido pelo Nassau. Lembra quando eu falei da Holanda? Os holandeses trouxeram artistas e pintores para o Brasil e essa obra foi pintada por um desses artistas. Então você tinha uma produção para o mercado interno e essa produção ela contribuiu também para expandir a ocupação do território, porque como eu falei, essa área próxima ao litoral ela é meio que uma área exclusiva da cana-de-açúcar e essas culturas tinham que ir se afastando. A pecuária era uma pecuária extensiva, então você precisava de muito espaço, precisava de cada vez mais pasto, mais áreas para o gado. E aí o gado também, a produção pecuária contribuiu para se afastar do território litoral, o que contribuiu para o alargamento das fronteiras do Brasil. Eu coloquei como atividade complementar, eu coloquei a cachaça e o tabaco. A cachaça ela não tem esse papel de aumentar o território, porque ela é produzida da cana, que ocupa o mesmo espaço então da produção açucareira. Mas o tabaco sim, o tabaco é uma produção complementar que ele também tem esse papel de terceirização. E o tabaco chegou em muitos momentos a ser o segundo produto principal do Brasil colonial. E por que era tão importante assim, tanto o tabaco quanto a cachaça? Porque eles eram utilizados para negociar na África. Então os portugueses usavam
o tabaco e a cachaça, a aguardente, para trocar por escravos da África. São produtos que viciam, então são importantes nessa negociação do ponto de vista dos portugueses. O tabaco é o fumo, né, pessoal? Faz cigarro, faz fumo sabiá, fumo juriti, charuto, essas coisas todas. Então, é um produto muito visado, de valor comercial alto. Inclusive, o Brasil é um grande produtor de tabaco ainda hoje. A ação dos bandeirantes também é importante para a expansão do território. Os bandeirantes procuravam ouro e índios. Declaradamente, eles se assumiam como pessoas que estavam procurando ouro, mas na prática era muito mais a procura por índios. Esses índios eram vendidos como escravos. Ainda que a escravização de índios fosse proibida, tinha um argumento da guerra justa, enfim. Eles usavam subterfúgios, estratégias para burlar a regra, e índios eram escravizados em muitas regiões. O que também enfraquece aquela ideia de porque o índio não era apto ao trabalho, por isso que eles optaram pela mão de obra africana. Várias capitanias continuaram comprando mão de obra indígena, o que indica que o índio era usado também para esse serviço. Nós já explicamos em sala de aula, na verdade há outras motivações para o tráfico, e essa coisa do índio que não gosta de trabalhar é um preconceito, enfim, um senso comum, uma mentira que acabou que é verdade para muitas pessoas, né? Então você tem uma expansão do território para além dos limites do Tratado de Tordesilhas, em virtude dessa ação dos bandeirantes. E durante muito tempo esses bandeirantes eram vistos como heróis, como desbravadores responsáveis pela expansão do território nacional. Mas atualmente eles são analisados sob uma ótica também da violência contra nativos, né? Índios foram aprisionados, perderam a vida graças à ação dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes geralmente eram livres, pobres, eram luso-brasileiros, ou seja, é, descendentes de portugueses nascidos no Brasil. Poderiam ser também mestiços, filhos de índios com portugueses. Então, enfim, eram livres pobres que não eram livres, mas não eram fazendeiros. Inclusive, esse é um tema pouco estudado no Brasil, né? As pessoas que estavam na colônia não eram escravos, mas também não eram senhores e acabavam desempenhando funções como a de bandeirante. O bandeirante muitas vezes contavam com a ajuda de nativos aliados para essas expedições. Esses nativos eram importantes porque eles conheciam o território. Eu acho que não há surpresa nisso, né? Era normal você ter ex-escravos também, como capitão do mato, enfim, as coisas, o processo histórico só acontece desse modo, e aí você precisa ter o bom senso de analisar as coisas e entender que elas têm a ver com uma época específica e como essa época se desenvolve, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode tentar explicar o passado a partir unicamente de pressupostos do presente, porque aí vai ter coisas que não vão fechar, né? Então, por mais que possa ser automático que todo índio tem que ser inimigo do bandeirante, no processo histórico, naquele momento, havia índios que entendiam como melhor se aliar aos bandeirantes nessa caça a outros nativos. Então, os bandeirantes foram fundamentais para a descoberta do ouro no Brasil, porque se eles estão andando nesse território, estão aprisionando índios, de certa forma eles estão contribuindo para o alagamento e é dessas incursões ao interior que o ouro vai ser encontrado. O sonho do português sempre foi encontrar ouro. Plantava-se a cana, explorava-se o pau-brasil, e tabaco, e pecuária, enfim, mas a meta sempre foi o ouro. E aí eles nunca deixaram de procurar. Só que como não podiam ficar 200 anos os bandeirantes andando por aí sem trazer um retorno, enquanto eles não encontravam ouro, eles iam negociando indígenas como mão de obra. Coloquei aí uma imagem de um bandeirante, um desenho, na verdade. Se você for lá fazer uma pesquisa de imagem no Google, geralmente eles vão colocar imagens idealizadas do bandeirante, né, com roupas vistosas, mas normalmente não, eram pessoas simples, é, pobres, e a verdade essas roupas que foram criadas muito para criar essa aura do bandeirante herói, né, coisa de paulista. Porque em São Paulo o bandeirante é visto como um herói, porque ele contribuiu para a fundação da cidade e expansão do território. Os jesuítas também foram importantes nessa expansão, não coloquei slide, mas é porque eu também tratei isso na sala, né? Os jesuítas nessas incursões ao interior, eles também vão contribuir para o alargamento do território. Então é isso, você tem droga do sertão, você tem pecuária, você tem culturas complementares, culturas para o mercado interno, você tem a ação do bandeirante, você tem o jesuíta, tudo isso vai contribuir para o alargamento do território, e desses movimentos de alargamento do território, você vai ter a descoberta do ouro, que é o tema do nosso próximo vídeo. Ok.